mais amplo. Além disso, os parâmetros clínicos pioraram e o neurologista de sobrevivência foi acionado. Durante as manobras semiológicas, ele observou o reflexo de... Eu nunca sei se é Cushing, né? E fechou o diagnóstico com hipertensão intracraniana. Foram prescritos manitol e dexametasona. No dia seguinte, o paciente apresentou bradicardia refratária, uso de medicamentos, sofreu uma parada cardíaca, teve reanimação sem sucesso. Ou seja, beleza, tá aí. Tem super similaridade com aquele caso que eu passei para vocês, que era um relato de... Puxa, tá aqui. Não sei por que abriu genética aqui. Porque tá na internet. Não? Ah, tá, não é isso. E aí eu abri aqui. Muito bem. Vamos lá, porque eu quero que vocês vejam, e aí lá no final tem uma observaçãozinha. Com base no caso clínico de Alexandre, principalmente nos resultados dos exames laboratoriais do líquor, qual é o agente bacteriano mais provável nessa condição e justifique sua resposta detalhadamente, correlacionando com os achados microbiológicos citados no caso. Super fácil, beleza? Vocês já sabem. Quais são os principais fatores de virulência da Neisseria meningitidis? Pronto, já está a resposta, já está te entregando quem que é. Que contribui para a sua patogenicidade, para o desenvolvimento de sinais e sintomas observados no Alexandre. Ok? Especialmente essa parte aí de confusão neurológica e erupções cutâneas. Considerando que a esposa de Alexandre relatou que ele estava na UTI visitando um último doente, discuta como o patógeno identificado pode ter sido transmitido. Logo, isso é hipótese, tá bom? Quais são as vias típicas de transmissão desse micro-organismo e quais são os padrões epidemiológicos que estão associados a essas infecções por Neisseria meningitidis? Explique a relevância e o significado de cada um dos achados microbiológicos e da bioquímica. Por que tinha proteína? Por que aquele valor de glicose está alto ou está baixo? Tá? Foi visto muito neutrófilo. O que isso significa? Por que o neutrófilo estava lá? Ok? Por que a cefotaxima foi a antibiótico terapia inicial escolhida para Alexandre, considerando o agente patogênico suspeito? Discuta o mecanismo de ação dessa classe de antibióticos e sua eficácia quando possível, na verdade, o real patógeno. E aí, pessoal, a internet ajuda para algumas coisas que o pessoal costuma compartilhar. Algumas eu concordo, outras eu discordo totalmente. Mas tem na internet bastante sinal, tá? De Kernin e Brudinsky. Pesquisem isso no Instagram e compartilhem quando vocês acharem. Vocês vão ver, e é bom vocês começarem a perceber essa manobra, tá? Pode compartilhar mesmo, até coloquei, me marca lá quando você achar. Quando a gente for entrar num outro assunto, também a gente vai fazer isso, para vocês conseguirem ver. O outro assunto é um pouco mais triste, que é da raiva, tá? Que é muito triste quando a gente vê, principalmente quando crianças, tá? São contaminadas com o vírus da raiva, como que eles ficam. A taxa de mortalidade é 5%. É. Teve 3 anos só sobreviveu, mas foi sequela. Não tem o que fazer, infelizmente. Beleza? Muito bem. Aí agora, galera, a gente vai para nossa aula. Certo? Certo, chuchuzeiras do meu coração. E a aula de hoje, a gente vai começar com fatores ambientais. Fatores ambientais. Chuchus, falem comigo. Se vocês pudessem bater um lero com uma bactéria. Lembram que a gente está falando de bacteriologia. Eu sei, faz tempo, vocês estavam morrendo de saudade, tá ligado? Mas voltei. Bacteriologia. Se vocês pudessem trocar uma ideia com uma bactéria, o que você acha que ela falaria? Qual que é o seu sonho de vida, dona bactéria? E ela responderia? Se multiplicar, certo? Sim ou não? Sim. Muito bem. Cara, cadê minha aula, mano? Fatores ambientais.
Será que não está com fator ambiental? Cara, o Google Drive tá loucão. Eu estou escrevendo fator ambiental e está mostrando autismo. Deixa eu compartilhar o meu Wi-Fi, porque às vezes tá bugado. Eu estou no Google Drive certo. Fatores. Jesus. Meu Deus. Será que eu vou ter que abrir um PDF de uma aula anexada? Ah, lembrei. Não está com fatores, é condições ambientais. Fechou. Achei. Muito bem. Ah, vocês querem que eu já mande agora? Vou pensar. Vou pensar. Deixa eu exportar aqui já. Vai. Tô anexando, tá, galera? Fechou. PDF. Vai ter mais, tá, galera? Mas eu vou começar com esse primeiro. Ele tem 2 assuntos a tratar hoje. A bactéria se reproduz, tá tudo super certo essa afirmação. Ela tem metabolismo próprio, ela tem essa capacidade, chuchuzeiras do meu S2. Muito bem. Quando a gente fala de se reproduzir, a gente tem que entender uma coisa. Para a bactéria chegar nesse ponto, ela tem que certificar de que tudo que ela quer tem naquele ambiente que ela foi introduzida. Beleza? Para ela conseguir conquistar tudo que ela precisa para o objetivo final dela, que é a reprodução, ela precisa conferir essas condições ambientais. E quais condições ambientais seriam essas? Ah, eu já vi, eu sei qual que é. Beleza, guarda para você então, mas vamos lá, finge que você não viu. Quais condições ambientais seriam essas? Vamos... Pá! Foi. Bora lá. Alguém já falou temperatura. Qual outra será que é importante? Não olhe esse slide. Porque agora tudo é achismo. Qual outro seria importante? Fala aí, Chuchu. Outra palavra, mas é tipo alimento, substrato. Muito bem, nutriente. Superfície. Por que nutriente? Só entendendo. Pera, só um minutinho. Nutriente, a gente tem que pensar o seguinte. Uma das condições das bactérias, porque a bactéria é um ser procarionte, as bactérias, elas são autotróficas ou heterotróficas? Muito bem, elas são heterotróficas. Logo, elas não produzem sua própria fonte de energia. E para se multiplicar, precisa de energia. Fechou? Então, ela tem que tirar isso do meio. Ok? Outro. Alguém falou de uma substância, uma superfície. Ela precisa de uma superfície? Não, ela não precisa de uma superfície. Porque elas se reproduzem num fluido. Umidade. E um fluido não é superfície. Ah, precisa de uma certa quantidade de umidade? Precisa de uma certa quantidade de umidade. Isso, inclusive, já na nossa cabeça, para todos os micro-organismos, todos exceto um, a umidade vai estar incluída automaticamente. A gente já nem menciona. Outra. A gente não fala oxigênio. A gente... Não, oxigênio está certo, só que tem uma palavra antes. Tem uma palavra antes do oxigênio que a gente menciona. Que orgulho. Que orgulho que eu tenho. Vamos lá.
concentração de oxigênio. E a gente vai ver que em um outro micro-organismo que não é a bactéria, por isso que eu nem vou pôr aqui, vai ter um outro gás envolvido. Um outro o quê, Superpão? Gás. Viu? Beleza? Vai ter um outro gás envolvido. Vai ser algumas bactérias que são anaeróbicas. Ah, gato, por isso que está escrito concentração. Hã? Porque às vezes a concentração pode ser nula ou baixa. Entendeu? Chuchu. Viu que ele me dá uma seca de cabelo. Percebi, viu, cara? Muito bem. Tem mais alguma coisa aí que é importante? Meu Deus. pH. Muito bem. E o que significa pH? pH. pH é uma sigla. Hã? Não. Potencial hidrogeniônico. Todo mundo fala pH, 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 mas às vezes não sabe o que é uma sigla. Potencial De hidrogênio ou hidrogeniônico. Beleza? Muito bem. Puxa, e aí, quando tem mais. Vocês acham que tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia falar ou não? Tá bom? Acho que tá bom. O que vocês acham? de achismo tá bom. De achismo tá bom. Quando a gente tem essas condições, e se elas estiverem, a gente precisa se acostumar com esse termo. Se as condições estiverem ótimas. Professor, a iluminação influencia também? O quê? A iluminação influencia? Não. Por que a iluminação não influencia? Porque as bactérias que acometem os seres humanos, na verdade, todas as bactérias que a gente vai estudar, elas não precisam de luz para fazer nada relacionado como se fosse ao autotrófico, tá? Lembra, elas são heterotróficas. Ah, então se eu pegar e colocar todas essas condições no sol, ela se multiplica. No escuro ela se multiplica, ela não está nem aí para luminosidade. Ela não precisa disso. Não é a luminosidade que vai fazer ela produzir fonte de energia ou não. Temperatura, nutriente, umidade, essa aqui a gente já pensa de forma automática, concentração de oxigênio e pH. Beleza? Quando essas condições estão ótimas, chuta o que ela faz? O que a dona bactéria faz? Não, mais do que isso. Ela não só se multiplica. Ela o quê? Coloniza, mas Colo- coloniza não fica. Tá, o que é colonizar? Não, não obrigatoriamente. Por exemplo, na nossa pele elas estão colonizando e não obrigatoriamente elas estão se multiplicando nesse exato momento. Elas se multiplicam intensamente. Quando essas condições estão ótimas, elas não só se multiplicam, elas se multiplicam intensamente. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar um meio de cultura, vocês lembram que eu semei as bactérias e vocês fizeram grão? Sim. Beleza. Se eu pegar um meio de cultura e colocar todas essas condições ótimas nela, ela vai cair lá, ela já vai se multiplicar intensamente? Por que não? Se tem todas as condições. Eu adoro induzir vocês. Sempre fica na dúvida com a minha pergunta. Por que não? Entendeu? Eu sou do bate-cabeça. Bora lá, vou perguntar de novo. Chuchuzeiras. Pegar a atual. Presta atenção. Se eu coloco uma bactéria em determinado meio de cultura que todas as condições estão ótimas, eu preparei esse meio de cultura e todas as condições eu sei que estão ótimas, eu jogo a bactéria lá, ela já vai sair se multiplicando intensamente? Vai, sim ou não? Sim. Não. Muito bem, quem acha que sim? Levanta a mão. Agora ninguém acha, tá vendo? Ninguém acha. Ninguém, não? Não, você não. Não, é que tem gente que levantou a mão. Levantou, não levantou? Tem todas as condições ótimas, cai lá, ela vai se multiplicar intensamente. Agora quem acha que não? E tem uns demônios que não acham nada. Aqui de passagem do planeta Terra. Não pode. Tem que errar. Aqui é o lugar de errar. Presta atenção. Eu sei que as condições estão ótimas. Ela não sabe.
Sempre que um micro-organismo cair num tecido, numa superfície, no meio de cultura, na água, seja lá o que for, ela não sabe como que ela primeiro precisa reconhecer o meio. E reconhecer o meio é ela interpretar como que está a temperatura, como que está o nutriente, tem umidade ou não, tem concentração de oxigênio ou não, como que está o pH. É ela que tem que interpretar isso. E isso depende de micro-organismo para micro-organismo. O que assusta todos nós é que quando em condições ótimas, e ela reconhece essas condições, ela gera uma nova, vou até melhorar, ela produz uma nova geração a cada 20 minutos. A cada 20 minutos, uma gera 2, a cada 20 minutos, 2 gera 4, a cada 20 minutos, 4 gera 8 e por aí vai. Aí você fala, professor, nem tem tanto problema assim, isso de feliz. Não tem, é verdade. Não tem. Quando você pega e se contamina, vamos lá, vamos fazer uma curva, um gráfico, sendo que aqui embaixo é tempo e aqui é concentração de micro-organismo. Você acha que você se contamina com uma determinada concentração pequenininha? Me contaminei só com 10 células bacterianas. Vocês acham isso? Sim ou não? Obviamente que não. Obviamente. O micro-organismo mais virulento de bactéria, a bactéria mais virulenta que a gente conhece, com 100 células, ela já causa doença. 100 células. 100. Quando a gente faz uma testagem de um antibacteriano frente a uma bactéria, a gente trabalha com ela, vou até escrever aqui, de 10 à 7ª a 10 à 8ª unidades formadoras de colônia. Puxa, eu não sei que número é esse, 10 à 7ª ou 10 à 8ª. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria isso. Olha quantas células você se contaminaria. Quando você está com um processo infeccioso bacteriano, no mínimo, você tem isso aqui. No mínimo. Beleza? Todo mundo consegue entender que depois de 20 minutos isso dobra? Não pega nada. Certo? Não dá nada a cada 20 minutos. Dá sim. Por isso que infecções bacterianas evoluem a óbito muito mais rápido que qualquer outro tipo de infecção. Qualquer. Tá? Pessoal, infelizmente a filha de um amigo meu, há uns 3, 4 anos, começou com tosse, espirrando, tosse, nariz escorrendo, achou que era uma simples virose, febre, foi no pronto atendimento, é virose. Segunda ida no pronto atendimento, 4 dias depois, morreu. Pneumonia bacteriana, não teve nem mais o que fazer. É super sério, tá? Infecções bacterianas devem e têm que ser diagnosticadas precocemente. A depender da criança, eu tinha 4 anos, piscou, morreu. É difícil, né? Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. O que vocês acham que esse teste está mostrando aqui? Está do lado. Vejam aí. Deixa eu apagar. Todo mundo já se ligou que aqui está escrito a palavra? Concentração de oxigênio. Marquem esse termo, senhoras e senhores. Pessoal, quando a gente pega no laboratório... Vocês querem que eu apague a primeira? Tem como apagar só a primeira? Sim. Tem? Quando a gente pega e quer descobrir se uma bactéria gosta ou não de oxigênio, a gente faz esse teste. E é um teste super sujo. A gente pega um tubo, o meio de cultura líquido, o meio de cultura líquido a gente chama de caldo, porque quando é gelatinoso a gente chama de agar. Vocês lembram lá que cresceu na superfície do meio de cultura? Coloca um caldo lá. Nesse caldo, ele é super nutritivo, tanto é que às vezes o próprio caldo, que a gente chama caldo nutriente, extremamente rico em nutrientes. Qualquer micro-organismo adoraria comer aquela comidinha.
bactéria, fungo, qualquer um, beleza? Show, e aí o que a gente faz? A gente toca numa UFC, eu não sei se essa bactéria gosta ou não de oxigênio, joga ela lá dentro. Coloquei ela lá dentro, vou imaginar, momento zero, tá aqui ó, o caldo, e aí eu coloquei uma UFC aqui ó, uma bolinha, lembra quando vocês tocavam, ficava aquela caquinha de bactéria na ponta da agulha? Aí você jogou aquela caquinha lá no caldo. Chuta o que você vai ter que fazer agora. Vocês lembram de onde que eu tirei as placas? Sim, estufa. Na estufa bacteriológica. A estufa bacteriológica estava lá registrando 35,5 graus Celsius mais ou menos 2. Ele estaria variando de até 37,5 ou até 32, 33,5. Mas a nossa estufa é bem calibrada, então ela fica sempre nessa margem. Por que será que eu estou colocando essa temperatura fixa para ela? Porque é uma temperatura que eu sei que os micro-organismos que infectam o ser humano gostam. Está muito próximo da temperatura corporal. Perfeito? Beleza, então eu dei nutriente, eu dei temperatura, o pH aqui desses caldos que a gente coloca para a bactéria crescer é neutro, qualquer micro-organismo cresceria. E agora eu quero saber, essa bactéria gosta de oxigênio ou não gosta de oxigênio? Bom, coloco lá na minha estufa, 24 horas depois, pego, vamos começar por esse tubo. Pego o primeiro tubo, que era um micro-organismo 1. E eu olho que 24 horas depois tem um sedimento aqui embaixo só. As bactérias que tinham sido colocadas aqui migraram para o fundo do tubo e começaram a se multiplicar aqui. Todo mundo consegue entender que quanto mais fundo ela for, menos oxigênio livre ela encontrará? Logo, o que eu tenho isso como resposta? Que essa bactéria gosta de oxigênio ou não gosta de oxigênio? Beleza. Quando a bactéria se multiplica aqui, só no fundo do tubo, como eu chamo ela? Anaeróbia. Ou anaeróbia. Eu gosto de anaeróbia. Beleza. Ela cresceu somente aqui no fundo do tubo? Entendo, o A está negando. Não tem oxigênio. Não gosta de oxigênio. Depois a gente vai melhorar esse termo. Isso aqui é a classificação básica. A gente vai melhorar. Então isso aqui era o micro-organismo 1. Fechou? Top. Bom, micro-organismo 2. Fiz a mesma coisa. Esse é o 2. Fiz a mesma coisa. Toquei no outro micro-organismo. Estava lá no meu agar. Coloquei aqui num caldo estéreo. Não tinha nenhum micro-organismo. Coloquei na estufa bacteriológica nessa temperatura. 24 horas depois, vou olhar esse caldo. Só teve crescimento aqui. Está turvo aqui. Bem na interface líquido-gás, líquido-oxigênio. O que eu concluo com isso? Que o micro-organismo, e aí vamos tirar esse gosta de não gosta, o micro-organismo necessita de oxigênio para realizar suas funções metabólicas. Fechou? Então, aqui no caso ele é aeróbio, bactéria aeróbia. Ela precisa de oxigênio para realizar suas funções metabólicas. Show? Arrasando, vai. Nas condições ambientais se falou que uma das necessidades era a concentração de oxigênio. Isso, é a primeira que a gente está estudando a fundo. Perfeito. Aí você encontrou essa bactéria que ela não gosta de oxigênio. Então ela não precisaria do oxigênio. Então o oxigênio não é uma condição fundamental, tipo não obrigatória? Não sei se você está correlacionando com igual lá as organelas que eram obrigatórias e não obrigatórias. Você está fazendo essa correlação ou não? Tá. Não leve igual lá nas condições. Imagine assim, existem micro-organismos que precisam de oxigênio para realizar suas funções metabólicas para viver, e existem micro-organismos que não precisam. Tá? Na ausência eles continuam vivendo e vivem bem. Beleza? Por enquanto pensa só dessa forma.
Para ele fazer. E detalhe, quando a gente fala de metabolismo, galera, entenda a síntese proteica, produção de ATP, entenda tudo, a própria replicação que ela vai querer, objetivo fim. Para ela fazer isso aqui, ó, todo mundo entende que se eu tenho bastante micro-organismo aqui ou aqui, é porque ela se multiplicou? Que as condições estavam ótimas? Entenderam? Para ela se multiplicar, ela precisou consumir e produzir ATP. Consumiu o nutriente e produziu ATP. Se multiplicou. Fechou? Então, para ver se seria facultativo. O quê? Mas ele nem chegou lá, boy. Não, mas Acalma o coração. Acalma o coração, boy. Muito bem. Agora vamos fingir. Vai, pergunta de novo e o B, professor. Bora, vamos estudar, mano. É agora. O B, vejam. Apesar de estar fraquinho, no B tem. O tubo todo ficou turvo. O tubo todo. Não tem aonde está mais, aonde está menos. O tubo está inteiro. O tubo está inteiro turvo. Numa condição dessa, a gente fala que esse micro-organismo é facultativo. Facultativo para quê? Para concentração de oxigênio. Para ele, parece que tanto faz ou tanto fez, se tem ou não oxigênio. Mas na real não é tão assim. Ai, professor, mas eu preciso tanto saber se ela é aeróbia ou anaeróbia. Ai, gata. Ai, tchutchucona. Você vai precisar saber, você sabe por quê? Porque a depender do micro-organismo, se for uma bactéria anaeróbia, se você está à frente a uma bactéria anaeróbia no processo infeccioso, você destina alguns grupos de antibacterianos. Se for aeróbio, é outro. Você já começa a restringir aí. Beleza? Tem uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes, conhecida como a bactéria devoradora de carne humana. Ela não é assim, ela não devora a carne humana, mas ela causa uma lesão na fáscia. O que é a fáscia? A membrana que reveste o músculo. Ela infecta ali e ela libera uma toxina no músculo, literalmente o músculo morre e ela está na fáscia. Aí você vira e fala, dá um antibacteriano. Isso, chuchu. Darei um antibacteriano. Como entre necrose tecidual, tudo ao redor onde ela está, como que o antibacteriano chega, bebê? Entenderam? Para tudo isso a gente tem que saber. Frente a que micro-organismo eu estou entrando em contato? É obviamente que às vezes você não tem tempo de fazer uma cultura e esperar. Com isso você vai para o que mais talvez te dá dando indícios e sinais e sintomas. Puxa, parece um micro-organismo anaeróbio. Esse sítio anatômico costuma ser mais por aeróbio, entenderam? Beleza? Muito bem. Nesse caso é facultativo. Facultativo o quê? Conta a concentração de oxigênio. Ah, tanto faz e tanto fez? Não é bem assim, a gente vai ver, tá? Não é tanto faz ou tanto fez. E para isso agora, isso lembra que era a explicação básica do que é aeróbio, anaeróbio e facultativo? Só que agora tem o plus. Vamos lá. Galera, eu vou começar com isso aqui. Ó, um tubo. Três tubos. Professor, não é bactéria devoradora de carne, Streptococcus para o quê? Piógenes. Piógenes. Com Y, tá? Ó, tá aqui o meu caldo. Coloquei um micro-organismo. Galera, a gente vai melhorar aquela classificação. Façam 2 tubos só agora. Desculpa. Dê uma olhada nos meus tubos. No tubo A e no tubo B. Sendo que a linha amarela
é a superfície do caldo, certo? Daqui para baixo, tudo é caldo. Aqui está o oxigênio. Muito bem. Como que eu classifico quanto a concentração de oxigênio esse cara? Como? Aeróbio. E esse aqui? É o quê? Facultativo. Beleza. Então tá. Show. Não estou falando que vocês estão certos. Só quero mostrar uma coisa. Bora lá. Como que eu classifico aqui o C? Facultativo de novo, segundo vocês. Certo? A C não? Mesmo tendo crescimento aqui? Ah, que bom que vocês já estão começando a se ligar de algumas coisas. Prestem atenção. Prestem atenção, galera. Aqui, vocês me falam que é o quê? Aeróbio. Por quê? Porque eu tive só o quê? Replicação bacteriana aqui na superfície, onde tinha alta concentração de oxigênio. Todo mundo concorda? Show! Aqui, eu também não tive alta concentração de replicação bacteriana aqui devido à presença de oxigênio. Isso aqui também é um aeróbio. Só que esse aeróbio é facultativo. Esse aeróbio, prestem atenção nessa informação adicional. O que está na frente no facultativo é a preferência daquele micro-organismo. Ele prefere viver na concentração... Ele prefere viver na concentração de oxigênio, é onde ele melhor se replica. Só que, na ausência de oxigênio, ele não morre. Vocês entenderam? Ele sobrevive. Vejam, por que tem poucos pontinhos aqui embaixo? Porque ele tem dificuldade de sobrevivência. Ele não consegue talvez se replicar tão bem quanto aqui em cima, mas ele não morre. O mais importante no facultativo é que a condição adversa do que ele prefere, ele não morre. No aeróbio facultativo, ele prefere viver em aerobiose, mas na ausência de oxigênio, ele não morre. Ele sobrevive. Ok? E aqui agora, vocês já devem ter se ligado exatamente. O que vem na frente é a preferência. Ele prefere viver em anaerobiose, mas sobrevive na presença de oxigênio, não morre. E esse aqui, que só teve crescimento na interface líquido-oxigênio, a gente fala que ele é um aeróbio estrito. Ele somente vive na presença de oxigênio. Somente. Aí eu vou fazer um D aqui. Isso, tem que fazer. Aqui está o tubo. E aí, só teve crescimento aqui embaixo. Se só teve crescimento aqui embaixo, ele é o quê? Entenderam? Falar que um anaeróbio facultativo e um aeróbio facultativo é a mesma coisa, está errando. Porque o que está na frente é a preferência. Entenderam? Arrasamos. Então aquela primeira imagem que tem no slide seria maior concentração? Aquela lá era só para vocês aprenderem a diferenciar três formas: anaeróbio, aeróbio e facultativo.
Era só para mostrar essas três, beleza? Fechou, galera? Então conhecemos a primeira condição ambiental. Conhecemos, que é a concentração de oxigênio. Fechou? De uma coisa... Vocês estão tendo bioquímica ou já tiveram? Já tiveram. De uma coisa é inegável. Mesmo que ele prefira A ou B, que ele prefira ser anaeróbio facultativo ou aeróbio facultativo. Qual das duas classes entre os facultativos o micro-organismo vai se replicar mais rápido? Em condições ambientais ótimas. Na presença de oxigênio. Beleza? Um micro-organismo anaeróbio, ele se replica mesmo em condições ótimas um pouco mais lento do que o aeróbio facultativo. Fechou? Todo mundo entendeu essa primeira classificação? Sim? Show? Então fechamos. E aqui está mostrando mais subclassificações, mas vamos se preocupar com isso. Microaerofilia, etc. E agora a gente chega numa segunda classificação das condições ambientais. Desculpe interromper, é que eu estou anotando certo. Relaxa, chuchu. O mecanismo anaeróbio se multiplica melhor do que o... Micro-organismo anaeróbio? Isso. Como que é a frase? Micro-organismos aeróbios facultativos se replicam mais rápido do que micro-organismos anaeróbios facultativos, mesmo em condições ambientais ótimas. Meu Deus, como eu falo bonito, né? Adoro ouvir minha voz. Por isso que eu dou aula. Adoro ouvir minha voz. O que você dá aula? Porque eu gosto de falar e eu gosto de me ouvir. Muito doido, né? Obrigada. Anotou tudo, Chuchu? Professor fica farmando aura. Ele o quê? Farmando aura. Tem aura isso, né? Professor, você Eu sou de dinossauro. Nenhum signo existe, então tá tudo bem. Dizem que eu sou de gêmeos, mas... Vixe. Olha lá, vixe. Eu sou gêmeos, professor. Então vixe, olha lá. Vixe. Bora. Professor, só pra... Eu sou de gêmeos. Vai, fala. Micro-organismos aeróbicos facultativos replicam melhor que anaeróbicos facultativos mesmo Em condições ambientais ótimas. Marcinene, faz igual a criança. Marcinene, faz igual a criança. Eu sou de Jesus. Eu não tenho signo. Mas se eu tivesse, seria de peixe. É desse jeito. Você encontra peixes? Entendi. Vixe, eu não entendo nada Eu dessas também. Nem eu. Do que você tá falando? Vixe, só fala vixe. É, você fala, nossa, touro, meu Deus. O que que faz? Não sei. Nada melhor, né? Sem nada melhor. Respira mais devagar. Ah, não. Faz natação. Coitado da Ellen, velho. Galera, segunda condição ambiental, temperatura. A temperatura influencia muito na replicação do micro-organismo. Porque lembra que a gente está vendo tudo para ele se replicar, certo? Vejam só as classificações de bactérias frente à temperatura. Galera, nada é tão fixo. As bactérias elas conseguem suportar intervalos de temperatura. Então aqui ó, a bactéria consegue, vamos imaginar, de menos 8 até 20 graus Celsius. A gente chama ela de psicrófila. Psicrófila. Bactéria que consegue viver de menos 8 e viver e se multiplicar. Entenda viver, realizando seu metabolismo, se multiplicar. Ah, então tem bactéria no gelo? Claro que tem. Claro que tem bactéria no gelo. Bora lá. Então, em menos 8 até 20 graus Celsius ela está vivendo. Mas vejam, todo mundo consegue perceber que existe um local aqui que é o pico, que é onde ela consegue melhor se multiplicar nessa temperatura? Sempre terá, que é a condição melhor. É a média ali, bem no meio. Fechou? Seria aqui 10 graus. Show. Pergunta que eu faço a vocês. Nós deveríamos nos preocupar com bactérias psicrófilas? Sim ou não? Muito bem, eu acho que não. E aí,
eu vou contar uma história para vocês. A gente tá errado. Primeiro ano que eu estava dando aula, nisso vem uma aluna e fala assim, estava até falando sobre bactérias, aí a aluna vira e fala, professor, minha prima, olha o caso que aconteceu com a minha prima que mora, né, no Paraná. Ela fazia graduação também, tá? E meses depois, namorando o boy magia, surgiu feridas no lábio dela. E aí ela inicialmente pensou que era herpes e etc. E começou a passar ciclovir, começou a passar outros medicamentos, não melhorava, decidiu marcar uma dermatologista. Marca a dermatologista passa um tratamento e não melhora, volta lá, pede biópsia, manda para biópsia. Passado alguns dias, liga e fala, olha, o resultado ficou pronto, a secretária fala, a doutora, eu gostaria de falar com você, posso marcar um horário para você, vamos imaginar, para daqui a 1 hora? Nossa, Aí ela vira e fala, ué, pode, alguma coisa assim. Ela fala, a doutora quer falar com você com certa urgência. Tudo bem. A menina chega, né, a mulher chega lá na clínica. Quando entra na clínica, dentro da sala tá médica, delegado, policial. Meu Deus. Desse jeito. E aí vira e fala assim, a gente precisa conversar com você, porque o micro-organismo que a gente localizou, a bactéria que a gente localizou na sua boca, ela está presente em carne humana congelada em putrefação. E aí a polícia está aqui, eles vão ter que entrar no seu apartamento, estão com mandato, certo? Eu precisava notificar eles, etc. E aí ela, não, com vontade. E aí, você tem namorado? Tenho. Vão lá na casa do namorado. Tinham 2 corpos de mulheres no freezer. E ele comia a carne das mulheres. Possivelmente ela seria a próxima. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Loucura, né? Não, parece coisa de Loucura. No Paraná, galera. Beleza? Gostar de umas coisas diferentes. Muito. Meu Deus do céu. Pesou o clima, vamos fazer o intervalo. Bora! 10:10, bora! Muito bem, pessoal, então beleza, entendemos as psicrófilas. A gente tem que se preocupar demais com elas? Cara, são casos pontuais. Não são elas que acometem a saúde humana, entenderam? Não são. Vamos ver a próxima classificação. Mesófilas. As mesófilas vão, sei lá, de 15 graus até, sei lá, 45 graus Celsius. Sendo que o pico aqui dela, de melhor temperatura, talvez esteja aqui a 35. Uns 37,5 talvez. Será que é esse grupo de bactérias, as mesófilas, que a gente tem que tomar cuidado? E a resposta é sim. É esse grupo de micro-organismos que a gente vai estudar uma vez que nós estamos no curso de medicina. Beleza? Fechou? Bom, posso pular termófilas e hipertermófilas? Entendo que existem micro-organismos que vivem em condições muito superiores à temperatura que a gente nem imagina. Existe bactéria em lava de vulcão, beleza? Que vive numa boa e ali é a condição ótima dela. Lava. Sim, chuchu. Beleza? Ai, chuchu, vai. Foi essa hora que a gente combinou. Pergunta de novo. E aquela história de quando você perde as coisas, as bactérias voltam. Será que é verdade, bebê? Será? Bom, Será? presta atenção. Presta atenção. Nem sei o que vocês estão falando. Presta atenção. É que eu só achei que era será mesmo. Pelo visto já não é só um será. Vamos pela aula de Deixa quieto. microbiologia. Eu quero saber, não sei. Galera,
Ó, nossa, não sei se soltou. Meu Deus. Não aguenta. Presta atenção. Ferveu a água. Para ferver a água, ela tem que passar de 100 graus. Você não concorda? Tem que passar de 100 graus. Qual é o grupo mesmo, gata, que a gente, de bactérias aqui, quando a temperatura tem que ser elevada? Mesófilas. Mesófilas. Ela é nativa em língua inglesa, então tem que traduzir para vocês. Mesófilas. Prestem atenção. Galera, prestem atenção. Se a gente ferver a água e ficar uma certa quantidade de tempo a 100 graus, o que vocês acham que vai acontecer com a mesófila? Não passou de 100, não passou do limite que ela aceita? Uma condição, e isso é importante, uma condição que falha, o micro-organismo já cai por água abaixo. Basta, a gente só viu duas até agora, concentração de oxigênio e temperatura. Se a concentração de oxigênio estiver ruim, ele vai morrer. Se a temperatura estiver errada para a sobrevivência dele, vai morrer. Por quê? Existe só um intervalo que ele consegue aceitar. Fora isso, ele vai morrer. Então vejam, ferver a água para ingerir, sei lá, acho que tem que passar de alguns minutos a água fervida. Você pode tomar. Real, porque as bactérias que causariam algo na gente não conseguem suportar aquela temperatura. Entenderam isso? Você está dizendo que as hipertermogênicas não causam dano ao ser humano? Como é que é? Não, o senhor está dizendo que as termogênicas e as hipertermogênicas não causam dano ao ser humano. Olha só o que o Lucas está falando. O Lucas está falando que as termófilas e as hipertermófilas não precisamos nos preocupar porque elas não causam mal para o ser humano. Real ou mentira? Lembrando que as termófilas é acima de 40 e essa daqui é acima de 65. Nem preciso me preocupar com essa. Não, o corpo humano inativa esse micro-organismo porque ele consegue sobreviver. Beleza? Entenderam? Sim. Ah, então, vejam só. Então, sim, ferver a água já soluciona, pelo menos das bactérias, o grande problema nosso. Ok? Quem ingerir água contaminada com bactérias, por exemplo, o causador da cólera, que é, tô tentando lembrar, a colérica. Quem que vem na frente? Oh, meu Deus. Eu só tô lembrando da espécie, não tô lembrando do gênero. Não é Corynebacterium. Oh, meu Deus. Mas e a o corpo humano é 26 graus, né? Tá, mas até 20. Ah, mas onde que a mina tava? A mina tava no Paraná, mais frio que aqui, e na parte superficial, mais frio ainda. Por isso que ela conseguiu sobreviver ali. Vibrio cholerae. Obrigado. É um víbrio. Pronto. Entenderam? Temperatura é só isso. Só isso já matei. Fechou? Pronto. E pH? pH, da mesma forma que a temperatura tem intervalos, os micro-organismos aceitam viver em intervalos. Tem bactéria que vive no pH ácido. Exemplo, Helicobacter pylori, aquela bactériazinha que causa úlcera gástrica e que está vivendo lá no estômago, pH 2.3, numa boa, feliz da vida, contente, ok? Só que se ela sair daquele sítio anatômico, ela morre, beleza? Existem bactérias que gostam de viver no intervalo do pH neutro, Streptococcus, Streptococcus, coccus em corrente, beleza? Ó como sejam tão inteligentes. E existem bactérias que gostam de viver em pH básico, ou alcalino, tá? Olha aí, Vibrio cholerae. Tava aí, no slide da frente. Então, pessoal, eu preciso me preocupar com isso? A gente precisa se preocupar para quando a gente for estudar isso no laboratório, que não é o caso de vocês, que é o papel do biomédico, do farmacêutico. Porque, vejam só, se eu pego, eu vou fazer uma cultura, lá naquele meio de cultura que a gente fez, que a gente pegou para fazer o grão.
que é um agar nutriente, que o pH é neutro. Eu quero fazer a cultura de Helicobacter. Você sabe quando você vai encontrar Helicobacter, bebê? Nunca. Nunca. Porque na hora que o Helicobacter cair lá, ele vai pegar um pH neutro. Eu morro. Não consigo realizar minhas funções metabólicas ali. Entenderam? É assim que a coisa funciona. E às vezes é um cocô. Até se descobrir que micro-organismo que é, você tem que testar vários meios de cultura para ver, putz, meu, agora descobriu. O problema do micro-organismo é que não crescia nesse meio de cultura porque ele é alcalino. Ele precisa de um pH acima de 7. Então, existe hoje na indústria farmacêutica que eles já vendem uma placa com 3 divisões. Você faz a mesma semeadura, um é pH ácido, neutro e alcalino. E aí você vê qual que cresce, entendeu? Muito Já tem inteligente a pessoa. muito mais, muito prático. Ah, professor, e aquele papo de que a urina é ácida? Nossa, eu adoro ver essas idiotices, ainda mais de homem, né? Não, porque depois da relação sexual é bom pegar e mijar porque a urina é ácida, a urina mata micro-organismo. Meu Deus. Se fosse assim, por que as pessoas pegam gonorreia então, velho? Por que, bicho? Por que tem que ter infecção urinária então? Galera, a urina é ácida, não estou falando que não é, mas lembra, os micro-organismos aceitam viver no intervalo, e a Neisseria gonorreia, ela está super acostumada, é só uma bactéria causadora de ST, ela está super acostumada a pegar. A ácida está nem aí para isso, a urina passar para ela não vale nada, pelo amor de Deus, hein galera? Adoro ouvir umas coisas. Vamos lá. Então ó, primeira condição ambiental que a gente viu, concentração de oxigênio. Segunda, Temperatura. terceira, pH. e tá faltando a quarta, não tá? Sim. Nutriente. E o nutriente a gente já sabe. Não tem classificação, não tem, porque todas são heterotróficas. Todas precisarão de nutriente como fonte de energia para produzir ATP. Beleza? Professor, tem bactéria que é mais chata de se multiplicar? Tem bactéria que é mais chata de se multiplicar. Para as bactérias mais chatas de se multiplicarem, que não basta só dar um arroz com feijãozinho para ela, por exemplo, carboidrato livre. Não, você tem que dar, olha o nome do meio de cultura, agar chocolate. Aí você fala, demônio, come chocolate. Não, calma, não é. É o meio que fica marrom, que parece que é um chocolate. Extremamente nutritivo. Extremamente. É para bactérias que a gente chama de fastidiosas. Fastidiosas. São bactérias que necessitam de alta quantidade de nutrientes para se multiplicar. Não basta dar o básico. Elas não crescem no básico. Elas precisam de muito nutriente. São bactérias fastidiosas. Ok? Já algumas são um demônio. Por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, se você colocar na água com sabonete, ela se mantém viva. Pseudomonas aeruginosa. É demônio. Deixa eu escrever certo, senão alguém vai pegar e brigar comigo. Tem uma aluna que está fazendo tratamento por ela. Pseudomonas aeruginosa. Beleza? E aí, galera, só para pegar um gancho, tá? Nome de bactéria tem que ser, né, nessa forma e tem que estar sublinhado assim. Lembrando, só o primeiro nome que está em letra maiúscula, a gente fala que é o gênero. Gênero Pseudomonas. Segundo, que está em letra minúscula, é a espécie. Sobre o quê? Sobrevivência. Fala de novo. Sobre ela, que não precisa quase de nutriente. Na água, ela continua se mantendo. Exatamente.
Ela adora superfícies, adora biomateriais, tá? Adora, e é de difícil tratamento, porque ela por si só ela já é multiresistente, tá? Ela... Mas aí se tiver bastante nutriente, ela... Ah, bebê, aí ela causa um problema. Se com pouco ela sobrevive, com muito ela nada de braçada e cria um exército. Você falou de algumas bactérias que elas precisam de muito nutriente para proliferar. Tem paciente, por exemplo, que toma algumas medicações para diabetes que tem infecção urinária recorrente, porque aumenta a quantidade de proteína sendo liberada. Obrigado por você ter trazido essa informação. Posso apagar? Pode. Lembrando que, galera, tudo que é de cunho técnico, científico, mesmo que talvez não seja o correlato ao momento que a gente está falando, se for pertinente a gente vai comentar aqui sim, ó. Por exemplo, não que não seja, mas vocês vão ver o que eu vou correlacionar. Diabetes. Por que o indivíduo diabético costuma ter mais infecções urinárias? Às vezes, se for mulher, costuma ter vaginoses, etc. Por quê? E tem mais substratos na urina. Antes disso, não, tudo bem, beleza, show, adorei, estava esperando inclusive essa resposta. O indivíduo diabético, todo mundo concorda que ele é hiperglicêmico? Sim. Se ele é hiperglicêmico, todo mundo concorda que ele tem altas concentrações de carboidrato? Sim. Aonde? Sangue. Muito bem. Aonde que é o sonho das bactérias chegarem? Adoro. No sangue, porque o próprio sangue é extremamente nutritivo. E aí é um sangue do diabético que está cheio de carboidrato. Que carboidrato é a primeira fonte de nutriente de qualquer micro-organismo heterotrófico. Por quê? Porque isso faz ele gerar ATP. E ATP é importante para ele se... E nutriente é um dos fatores ambientais para ele se... E o corpo humano tem a temperatura que as bactérias mesófilas gostam, que é uma das condições... Meu Deus, agora eu estou entendendo. Mas não paramos por aí. Por que ele vai ter infecção recorrente? Porque um diabético é classificado como imunodeprimido. O indivíduo diabético, ele já pode ser classificado como imunodeprimido. Tá? O sistema imunológico dele já não é tão mais eficaz. Tá atrapalhadinho, coitado. Não, tem que tratar, né? O problema do tratamento do diabético é que tem que ser mais acompanhado perto e não contar com o sistema imunológico. Ah, professor, existem tratamentos que a gente conta com o sistema imunológico? Existe um tratamento que a gente vai estudar quando entrar em antibiótico terapia, que é uma classificação de antibacterianos que não matam. Ah, por que eu vou usar um que não mata? Porque aí eu estou esperando quem agir? Exatamente. Depois a gente é um assunto para daqui a pouco, beleza? Então, pessoal, vejam como assim, ó, cara, conteúdo básico, condições ambientais, como eu consigo correlacionar com infecções já, fechou? E a gente vai correlacionar mais ainda quando a gente estudar agora a curva de crescimento. Galera, se alguém perguntar para você, a bactéria faz mitose uma vez que uma gera duas? Porque é isso que a bactéria faz. Uma gera duas gera quatro. Isso lembra mitose. Que mitose é isso? Uma célula mãe gera duas células filhas idênticas. E a bactéria faz isso. Só que a gente não usa mitose para a bactéria. Até porque a própria mitose tem 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E depois citocinese. Mas a divisão celular bacteriana não tem essas subclassificações. Ela é muito simples. Ok? Qual que é o nome dela? Cisparidade ou fissão binária. Beleza? Segue a mesma linha de raciocínio da mitose, mas não é mitose, tá? A regra é
uma essa é a regra. Não vai me falar que isso, não vai me falar que isso é mitose. Em nome de Jesus. Todo mundo concorda que só vai gerar clone? Uma da outra? Uma da outra? Clone, 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 clone. Aí de onde que surgem as mutações? Ah, bebê, isso é continuação dos nossos estudos. Não, é em micro. Existe a recombinação gênica bacteriana. Nós iremos estudar. Beleza? Pessoal, de forma bem simples, olha aqui como que é tranquilo. Uma bactéria, para ela começar a fazer, uma não vai gerar duas, não é essa a regra? Logo, uma bactéria que tem um material genético, vamos imaginar, um material genético e 20 ribossomos, quando ela for gerar duas, ela vai ter que ter 2 materiais genéticos e 40 cromossomos. Então ela tem que duplicar. Todo mundo consegue entender que se eu tivesse que gerar uma cópia de mim, eu teria que me duplicar primeiro para dar na hora que eu me dividir e eu ficar com o mesmo tamanho? Ela precisa dobrar de tamanho, tá? Ela precisa dobrar, tudo ela dobra, até a membrana. Todos os constituintes lá que a gente conhece, os obrigatórios e os não obrigatórios, que ela tem que dobrar para entregar para a célula filha. Todavia, chuchuzeiras, isso só acontecerá se... Meu Deus, que orgulho! Se as 4 condições ambientais estiverem ótimas. As 4 condições ambientais estiverem ótimas. Se não tiverem, ela fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ela fica tentando se manter ali. Beleza? É ótima, chuchu. Igual está sendo a sua quinta agora. Ótima. Não discordo. Quem discordar, eu tô vendo. Jamais. Olha lá. Beleza? Muito bem. Aí ela duplica tudo é duplicado. Depois que as condições ambientais estão ótimas, ela reconhece, duplicou tudo. E para isso ela precisa do quê? Cara, ela não está precisando trabalhar para fazer tudo em dobro? Sim. Ela precisa de ATP. Olha o papel de tudo. pH, nutriente, tudo tem que estar ótimo. Concentração de oxigênio, tudo. Fechou. Tudo duplicado? Tudo. Ela vai começar a fazer um septo. É um processo de invaginação. Para mostrar onde que vai septar. E detalhe, as bactérias têm uma estrutura que a gente nem fala tanto. Mesossomos, lembrei. Tá até escrito. Mesossomos. Que ela está abaixo da membrana, como se fosse uma membraninha. Que literalmente ela vai fazer isso aqui, ó. Vou apagar. Vou fazer uma bactéria quadrada. Como se fosse um bacilinho. Embaixo dela, que é o mesossomo? É como se fosse uma membrana que bem no meio tem esse processo de invaginação. Chuta para que é isso? É para mostrar, quando tudo estiver bom e você for se duplicar, é por aqui que eu vou começar a estender o mesossomo. O mesossomo vem, estende aqui, e é daqui que ela vai fazer a septação. Metade para um lado, metade para o outro. O mesossomo divide a célula exatamente na metade depois do alongamento. Tá? Por isso que é meso, Beleza? Fechou? Aí aqui, lembra, ela fez tudo, aqui eram, 40 ribossomos e agora está com 2 materiais genéticos. Para quê? Para um material genético ficar aqui, 20 ribossomos aqui, um material genético aqui, ela tem que duplicar tudo, e 20 aqui. Quando tudo estiver pronto, ela septa. Fechou? Isso vai acontecer
Aqui a cada 20 minutos. Nossa, professor, estou super admirado com os serzinhos tão microscópicos que fazem tanto estrago assim. Eu também. Olha só a microscopia, na verdade isso é micrografia eletrônica, não é microscopia simples, que a gente vê lá a óptica. Todo mundo concorda que isso aqui é um bacilo? Perdão, isso aqui é um copo? Aqui está um copo e aqui está outro. Ó o processo aqui de invaginação acontecendo. Possivelmente o mesmo está aqui, e todo mundo concorda que a septação vai ser aqui? Olha como no caso esse bacilo já estava muito mais nítido. Ó, é uma célula só aqui ainda, tá? Isso aí são duas, não, ainda é uma. Olha a septação aqui, ó. Olha o mesossomo dividindo. Beleza? Bora lá, as bactérias só se multiplicam em condições ótimas. Show, tá? E aí tá, o número de bactérias, uma gera 2, outra gera 4, 4 gera 8, 16, 32 e tudo mais. Fechou? E eis que, se a gente pudesse acompanhar, e existe um teste que dá para fazer isso, acompanhar lá no laboratório, como seria a bactéria reconhecendo as condições ambientais, como seria a bactéria se multiplicando intensamente e sofrendo, quem sabe. Existe esse teste chama curva de crescimento bacteriano, tá? Que isso inclusive faz uma assimilação com o que acontece no nosso corpo humano. E basicamente essa curva de crescimento bacteriano, que acontece in vitro, ou seja, no vidro, lá no laboratório, mas que pode se estender em vivo, tem algumas fases. Primeira, fase de adaptação, ou que a gente vai chamar de lag, ou latente. O que acontece aqui? Falarei. Segunda fase, fase de desenvolvimento, que a gente vai chamar de log, ou logarítmica. Terceira, fase de extinção de nutrientes, que a gente vai chamar de fase estacionária. E a última, fase de morte, fase de declínio ou morte. Tá, professor, como que a gente analisaria isso, a curva de crescimento bacteriano no laboratório, antes da gente falar do in vivo? Vamos lá. Pessoal, eu prefiro muito que todo mundo preste atenção agora, e eu prometo dar tempo, tá? Para todo mundo copiar. Aqui embaixo, literalmente, vai ser tempo. E aqui, será que eu consigo fazer? Concentração. Vou até... Será que eu consigo? Não consigo virar. Vou ter que escrever ao contrário, então. Ainda bem que pode voltar, né? Aqui é a concentração de UFC. Fechou? O que é o UFC mesmo? Unidade formadora de colônia. E aqui, pessoal, já vamos ser bem sinceros. A gente sabe que a gente contamina só com uma. Então, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a... não pegou o zero. 10 a quinta, 10 a sexta. Beleza, vamos parar aqui no 10 a sétima. Fechou? UFCs por ml. Pode ser. Muito bem. Pessoal, todo mundo consegue entender que quando a gente se contamina, a gente coloca uma bactéria no meio de cultura, ela já tem uma determinada quantidade que a gente coloca ali? Beleza? Sei lá. E aí eu vou colocar aqui, 10 a segunda. Quando eu coloquei a bactéria, vocês acham que ela vai entrar em linha reta ou ela vai subir? Adaptação. Muito bem. Deixa eu só mudar a espessura, que eu achei fofinho. Quando você coloca uma determinada bactéria no meio de cultura, aquela concentração se mantém
por uma determinada quantidade de tempo. Por quê? Porque aqui você entrou na primeira fase, que é a fase lag, ou adaptativa. Por que será que é a fase adaptativa? Porque é o momento onde esse micro-organismo, essa bactéria está reconhecendo as 4 condições ambientais. Fechou? E isso vai demorar uma quantidade de tempo. Imaginemos que as condições ambientais agora estão super ótimas. Super. Vai continuar reto. Deixa eu pegar aqui mais grosso. Vai continuar reto. Ai, não estou conseguindo fazer em cima. Vai ficar assim. Vai subir ou vai cair? Subir. Tudo bem. Vai subir. E vai subir até quando, professor? Sei lá, vou colocar até o 10 a sexta aqui. Depois a gente explica isso. Por que subiu? Beleza. Porque ela se multiplicou. E ela se multiplicou? Como é que fala na hora que usou? Como é que fala? Intensamente. Intensamente. E aí, quando ela se multiplica intensamente, ela está em que fase? Logaritmo. Fase log. Olha aqui, estava em 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, chegou em 10 a sexta unidades formadoras por ml. É muita coisa, galera. E isso levou um certo tempo. Ela reconheceu que aquelas condições ambientais estavam ótimas naquele meio que ela estava vivendo. E ó, só pensei em uma coisa: multiplicar. E aí foi. Só que vocês conseguem entender que isso estava lá naquele meio de cultura? Que vai chegar uma hora, e algumas placas fizeram isso, tomou a placa inteira, que vai chegar uma hora que vai começar a escassez de nutriente ou alguma alteração dos fatores ambientais. E nesse momento, a gente tem a seguinte resposta na linha. Vocês acham que a linha cai? Vocês acham que aumenta na mesma quantidade? Aumenta devagarzinho, assim, um pouquinho mais inclinado? Ou reta? Você não quer? Fica assim, igual eu desenhei. Que fase é essa? E aí, prestem atenção para não cometerem esse erro. A quantidade de micro-organismo se mantém estável? Sim ou não? Uma linha reta? Sim. A multiplicação microbiana? Não. A morte de micro-organismo? Ainda não. Depende. As duas respostas estão erradas. Ela pode se manter, mas estacionar? A multiplicação microbiana, mas a mesma quantidade de micro-organismos se multiplicam é a mesma quantidade de que morrem, porque eles estão disputando por nutrientes e o restante das condições A ambientais. extinção de nutrientes não impede que ela se multiplique? A extinção não significa que foi totalmente extinto. É o início da extinção. Então presta atenção, na fase estacionária, galera, há ainda replicação bacteriana. Todavia, pelo início da extinção de nutrientes ou de qualquer outra condição ambiental, micro-organismos também estão morrendo. E aí, por que a curva não é mais uma curva e continua reta? Onde dá a entender ao aluno que ele parou de se multiplicar. Não, é que a mesma quantidade de micro-organismos que se multiplicam é a mesma quantidade de que morrem, porque eles estão disputando por território. Entenderam isso? E acreditem, essa disputa no nosso corpo acontece todos os dias. Todos os dias. Existem micro-organismos que vivem harmonicamente no meu corpo. Quando um patogênico cai aqui e tenta me contaminar, antes do meu sistema imunológico entrar em ação, quem vai guerrear com eles primeiro é a microbiota. Beleza? O papel da microbiota é falar assim: negou,
Espera aí, eu já estava aqui antes. O que você está querendo fazer se multiplicar aqui em cima de mim? Todos os demais micro-organismos que estão naquele sítio anatômico começam a brigar com aquele patogênico. O mais forte ganha, obviamente. Beleza? E aí, lembra que ele está no meio de cultura. Daqui para frente, porque ali é o início da extinção dos nutrientes e demais condições ambientais. Galera, dali para frente, todo mundo concorda que se eu não tirar ele daquele meio de cultura, essa curva vai fazer isso? Todo mundo concorda? E aí eu entro na fase de... Isso aí, declínio ou morte. Fechou? A última fase. Nessa fase, então, não há multiplicação. Não há, só morte. Morte. Declínio ou morte. Ficou norte, né? Fase de declínio ou morte. Fase de declínio ou morte. Não há, já não há qualquer possibilidade de replicação microbiana. Não há. Fechou? Não há mais nutrientes, não há mais multiplicação e logo causa... Todas irão morrer. Se eu deixasse aquelas placas lá 2, 3 dias e fosse lá olhar e tentasse fazer o grão, eu nem conseguiria, porque todas as células já estariam mortas. Beleza? Muito bem. Fase lag. Fase em que a bactéria está reconhecendo os fatores ambientais. A multiplicação? Não. Isso leva um determinado tempo. Fase log, logarítmica, que é a fase exponencial. Por que é log? É exponencial, beleza? Bora lá. Os micro-organismos, uma vez que reconheceram as condições ótimas ambientais, eles se multiplicam intensamente. Não vem falar que se multiplica. Só se multiplica do furico. Se multiplica intensamente. Fechou? Por isso que é a fase exponencial, logarítmica. Fechou. Fase estacionária. Início da extinção, se multiplicam e morrem. Muito bem. Início da extinção de alguns fatores ambientais, como por exemplo o nutriente, já começa a ter uma briga territorial ali dentro daquela placa. Ainda há replicação, todavia, a mesma quantidade de micro-organismos, de bactérias se multiplicam, a mesma quantidade de que morrem. Fechou? Então tem morte e também tem multiplicação. Se aquele micro-organismo se manter naquele determinado território, naquele determinado local, naquela determinada placa, ele entrará posteriormente, em determinado tempo, na fase de declínio da morte, onde já não tem nenhuma condição ambiental, não tem mais nutriente, aí é só morrer. Fechou? Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta. Oi. E ele se levado para um lugar que tem nutriente ou coisa assim, depois da fase estacionária, ele Meu volta Deus do céu! Chuchu! Que bom que você lembrou que a gente combinou isso também nessa hora. Presta atenção. Vamos imaginar uma situação hipotética. Chuchu, suco de cabelo. Presta atenção. Situação hipotética. Você pegou, você estava com um micro-organismo assim. Aonde você quer tirar ele, Chuchu? Da lag? Da log? Da estacionária? Aonde você quer tirar ele? Da estacionária, aqui ó. Pronto, eu estava com o micro-organismo aqui ó, nessa fase da estacionária. Tá vendo? Não está terminando o gráfico, a curva de crescimento. E aí, a Chuchu, qual que é o teu nome, Chuchu? Chuchu. A Chuchu vira e fala o seguinte: eu quero pegar um micro-organismo, algumas UFCs daqui e colocar no novo meio de cultura. Tiro daqui, tá aqui o meio de cultura e semeia aqui, ó. Aqui ela estava na fase, todo mundo concorda que é estacionária? Você mesmo, Chuchu. Você mesmo, Chuchu. Se eu for acompanhar agora esse micro-organismo aqui. B,
está vindo daqui, ó. Vamos olhar essa curva de crescimento aqui. Da onde que ele vai continuar? Da onde que ele vai começar? Para onde ele vai? Para onde iremos? Nossa, vamos filosofar na aula de bacteriologia. Da onde viemos? O que comemos? Para onde ele vai? Ele continua estacionária, porque ele estava naquele ciclo quando eu tirei ele dali. Ele vai para log, ele vai para lag, ele vai para declinomorte. Lag e depois. Porque tem que se adaptar ao ambiente. Que orgulho. Para onde ele vai? É o mesmo meio de cultura, só que é um novo. Eu sei que é o mesmo e é um novo de onde eu tirei. Quando eu coloco ele no meio de cultura, ela falou: Mas onde ele não estou? sabe. Aonde estou? Nisso ela entra na fase Lag de novo. lag de novo. Porque ela não sabe as condições ambientais que ela foi colocada. Isso vai levar a um determinado e depois vai para e se continuar aqui vai para. Então, mesmo que eu coloque no mesmo meio de cultura, tire de um meio de cultura agar nutriente, jogue com outro agar nutriente, ela não sabe, ela vai tentar reconhecer inicialmente as 4 condições ambientais. Pronto. Fechou? Caraca, velho. 10h50 já? Adoro. Pode continuar? Pode? Bora lá, presta atenção. Professor, tudo isso que você está falando dessa curva é in vitro. O que acontece com essa curva é in vitro, ou seja, lá no laboratório, lá na placa. Ah, professor, e na vida real? E in vivo. Em vivo, num ser vivo, na gente, em nozes. Como acontece essa curva de crescimento? Adoro. Vamos lá. Tá aqui. Certo? Sim. Todo mundo concorda, presta atenção, seus diabrados. Todo mundo concorda que a gente sempre vai se contaminar, a gente vai se contaminar. Agora vamos levar para a situação real. Situação real. A gente chama dose infectante. O que é dose infectante? É aquela concentração de micro-organismo que se você, eu, todo mundo se contaminar, a gente vai ter a doença. Isso é dose infectante. Quando a gente se contamina com uma determinada dose infectante, e a gente sabe, aquela concentração já é capaz de causar doença na gente, você acha que esse micro-organismo, ele vai para lag, log, estacionário, declinomorte, esse micro-organismo que contaminou a gente já vai para log, ele fica aonde? Show! Ele contaminou meu corpo, primeira coisa que ele vai ter que fazer é, de novo galera, reconhecer os... Só que no meu corpo ele tem um problema, ele tem que agir mais rápido, porque o tempo que ele está reconhecendo os fatores ambientais, automaticamente um grupo de células vai atacar ele, que são as células do sistema imunológico, porque a bactéria é não própria. Fechou? Vai começar a descer a ripa, vai sentir a pancada das células fagocíticas, por exemplo. Ok? Então, em vivo, esse tempo vai ser mais curto. No laboratório, acreditem, a bactéria é tão sábia. Quando eu coloco ela no meio de cultura e está tudo bonito para ela, a todas as condições ambientais e não tem sistema imunológico para ela, ela é tão filha da mãe que às vezes eu posso fazer um teste nela no laboratório frente a um antibacteriano e dá lá que ela morre frente a um antibacteriano. Ah, então o cara vai, eu posso tratar que ele vai matar. Cara, ela não precisou expressar fator de virulência, que são estratégias de combate dela. Quando em vivo, aí
Você dá o antibiótico, a antibacteriano para a pessoa, falha. Aí você fala, o cara lá errou no laboratório. Não, chuchu. É porque no teu corpo é guerra. No laboratório, ela não precisou ativar todas as estratégias que ela tinha para sobrevivência. Entenderam isso? Porque às vezes alguns antibacterianos no laboratório dá sensível e você passa para o paciente da falha. Porque lá no laboratório aquela bactéria não precisou expressar tudo que ela sabe de arma para guerrear. Ela tinha tudo livre. Só que quando ela contamina teu corpo, ela entra em contato com o sistema imunológico, ela tem a própria microbiota para às vezes combater ela. Ela fala assim, bebê, agora toma aqui, ó. Eu sei atirar de 12, toma um míssil, toma uma rajada, eu tenho cápsula, eu resisto à fagocitose, que isso a gente não consegue às vezes no laboratório pegar. Entenderam? Entenderam isso? Sim. Show! Então esse tempo de adaptação tem que ser mais curto, ela vai ser mais curto. Ela tem que dar os pulos dela para ela conseguir, de uma forma rápida, reconhecer e criar um exército próprio. Que aí ela entra antes disso, vai para log. Antes disso, ela está estacionária no seu corpo, todo mundo concorda? Sim. Errado, tá vendo como é que é fácil induzir vocês? Ela não está na estacionária. Ela está onde? Tá vendo? Presta atenção. Ela está na live. Olha, mas por que no estacionário que ela nem... Sim, mas um monte de gente não tá. Falaram ou não falaram? Tomate. Falaram? Não, tomate. Presta atenção, É pô. fome. Não é não. É sim. Não é não. Tá na live. Não é. Tá na live. Tá ali. Tá reconhecendo. Galera, pergunta que eu faço a vocês de bandeja. De bandeja. Nesse nível que vocês estão já da medicina, vocês sabem. Nesse momento, você tem sinais e sintomas? Não. Muito bem. Nesse momento você está... Identificando. Show! A lag em vivo, você está contaminado? Sim. Você pode talvez até transmitir? Sim. Você tem sinais e sintomas? Não. Meu Deus. Anota aí, tio Aparício. Toma. Meu Deus, vocês estão muito sabidos. Vocês estão muito sabidos. Muito bem. Vocês conseguem entender que quando ela começa agora a produzir um exército próprio para ela, que entra para log, todo mundo consegue entender que nisso a concentração de bactérias, lembra que aqui era a concentração de UFC? Está maior, ela está expressando os fatores de virulência, o teu sistema imunológico está combatendo de uma forma muito mais eficaz e às vezes perdendo ou ganhando. Todo mundo concorda que aqui você vai começar a ter sinais e sintomas? Muito bem. Por isso, pessoal, que existe uma regra. Eu ia até virar e falar que é mais do que uma regra. Quando você inicia o tratamento, mesmo que empírico, de um antibacteriano, mesmo que empírico, se você não tiver melhora em 48 horas, você está frente a uma bactéria resistente àquele fármaco. E aí é melhor substituir. Galera, por quê? Porque não se esqueçam, porque se você já tem sinais e sintomas, teu micro-organismo está na fase log, exponencial. A cada 20 minutos ele está replicando. A depender de onde que ele te acometer ou onde ele chegar, em 4 dias aquele cara vai estar morto. Aquela pessoa vai estar morta se ela for imunodeprimida. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Mas infecção bacteriana mata, assim, mata. Galera, um adolescente de 13 anos foi espremer uma espinha e morreu. Por quê? Porque jogou o micro-organismo para a corrente sanguínea. Espremer, ó. Você está empurrando o micro-organismo para dentro também. Beleza? Então presta atenção. Tomem muito cuidado. Se tem sinais e sintomas, acredite. Fase log. E aí, se é uma infecção bacteriana e tá com febre, problema. Por quê? Para infecção bacteriana, febre é problema. Febre é bom. Na verdade, febre é bom. Por que febre é bom? Ela não sobrevive. Uma das funções do meio. Todo mundo consegue entender que é uma resposta do nosso próprio corpo? Sim. Olha, meu Deus do céu. Por que o nosso corpo tenta aumentar a temperatura? Para poder desnaturar a proteína. Aumentando a temperatura, eu tento desnaturar a proteína. É isso que a gente faz com o ovo. A gente coloca o ovo lá na frigideira, ele está líquido, as proteínas líquidas começam a ficar durinho.
Né? Não começa? Aquilo ali é a proteína sendo desnaturada, por isso que fica mais durinha. Você comeu os gosta um pouco mais mole, tá tudo bem. É aquilo ali, desnaturar a proteína. O nosso corpo tenta subir a temperatura como uma resposta natural. Só que vamos ver uma coisa? Vamos voltar à aula de hoje, salva vidas? Vamos voltar? Qual é o grupo mesmo de micro-organismos que acomete o ser humano? É isso aqui que a gente vai estudar? Subir a temperatura para 40 graus serve alguma coisa? Não. Tu não consegue entender que se subir mais ainda o indivíduo vai convulsionar? E aí talvez vai desnaturar a proteína própria também? Sim. Só que essas bactérias conseguem, numa boa, ficar até às vezes 45? Resolve alguma coisa? É que está o problema. É o dilema de falar assim, vale a pena deixar com febre? Não. Vocês entendem? É uma resposta do corpo. Eu super sei. Mas se for uma infecção bacteriana, bebê, não resolve de nada. De nada. Não deixa não ter febre, velho. Até porque às vezes se for criança vai ficar bem maquiada e tudo mais. Beleza? Entenderam? Mas a aula era só hoje sobre condições ambientais. Toma. Não era só sobre condições ambientais. Fechou? Muito bem. Relacionaram curva de crescimento in vitro e in vivo? Sim. Tá, só que tem um porém que eu não terminei. Você vai chegar ainda em algum ponto da aula nas bactérias do trato intestinal? Futuramente. E lembrando que a gente está em vivo, certo? Podia ter mudado a cor da caneta, né? Ó. Tá aqui. A gente está em vivo. Em vivo. Todo mundo consegue entender que daqui para cá, sei lá, até o infinito, o indivíduo vai ter os sinais e sintomas? Sim. Certo? Todo mundo entende que daqui para cá, vou mudar a cor da caneta, alguma outra coisa aconteceu quando você está tendo isso? Sim. O quê? Multiplicação da bactéria e reação do Mais. Não, reação imunológica. Fala. Reação imunológica. O que é a reação imunológica? Fala mais para eu entender o que significa isso. Inflamação. Mais. Mais. Tá uma bagaceira, então. Lembre, galera, nosso objetivo aqui é forçar vocês a terem raciocínio clínico. Mais. Quer dizer que ele está ganhando no sistema imune. Meu Deus. Fala de novo. Quer dizer que ele está ganhando no sistema imune. Quem está ganhando? A bactéria. Muito bem, galera. Saiu da lag no em vivo, começou a ter sinais e sintomas, acabou o sistema imunológico. Não conte mais com o sistema imunológico. Falhou. Falha no sistema imunológico. Falha. Daqui para cá é falha do sistema imunológico. Qual que é a alternativa quando eu tenho isso? Não tem o que fazer. Você tem que entrar com tratamento. E quando não tem a falha do sistema imunológico? Significa que então o sistema imunológico... Mas aí já vai lá para a morte ou vai ter todo o processo? Vamos imaginar que o sistema imunológico foi eficiente? Chuta o que acontece com a curva. Só desce. Então não vai ter todo o E acreditem no que eu estou falando para vocês, galera. Todos os dias, nós entramos em contato com micro-organismos que entram em lag e que, graças a Deus, são destruídos pelo sistema imunológico. Todo santo dia. Beleza? Olha como o nosso sistema imunológico é eficiente. Beleza? Pessoal, verdadeiramente, vocês conseguiram entender tudo? Sim. Muito bem, arrasamos. Juro. 11:02, posso continuar? Não, mano, na verdade, é até 11:40, não é? Mas tinha intervalo. Vocês querem 10 minutos então? Sim. Aí meia hora eu termino o outro. Sim, fechou. Tá, aí eu já vou postar então o próximo slide.